Os anos eram de terror. Quando veio a ditadura, veio o desmonte, a perseguição aos militantes. Não eram nem militantes ligados a partidos políticos, não eram nem militantes ligados a grupos de esquerda que estivessem, né, atuando politicamente. Não eram pessoas que se sentiam com apelo de contribuir para mudar aquela realidade. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. E para tentar intensificar a repressão, 6 países do Cone Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Brasil se uniram. Essa ação conjunta ficou conhecida como Operação Condor. Não existe antecedentes na história mundial de uma organização supranacional tão vasta, durante tanto tempo, articulada por tantos países, dedicada integralmente a violências e a torturas. As ditaduras militares do Uruguai, do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e eventualmente da Bolívia, sempre colaboraram entre si, mas de uma maneira eventual e bilateral, nos chamados Acordos de Cavalheiros. Com a Operação Condor, no final de 1975, tudo isso foi sistematizado. Foi organizada uma espécie de Interpol da subversão, com um banco de dados de todos aqueles que deveriam ser perseguidos além das fronteiras. E também já prevendo fases para execuções no exterior. A ata desta reunião de 75, o Brasil não assina, se declara apenas um observador. E por que razão? 75, novembro de 75, a ditadura brasileira já havia exterminado com todos os grupos de resistência. Mas não significa que não tenha continuado colaborando. Apesar de não ter assinado a ata do acordo oficial para a criação da Condor, o Brasil foi fundamental para o funcionamento do esquema. O Brasil participa principalmente com a sua experiência. Provavelmente o Brasil participa com o modelo de documentação e com a rede de informação, porque o SNI já era o maior sistema de informação que existia nacionalmente e muito eficiente. A ditadura brasileira chegou a criar dentro do Ministério das Relações Exteriores uma estrutura específica para atuar na operação. E o Correia, além de ser um agente da CIA, ele cria no seio do Itamaraty algo absolutamente clandestino, chamado CIEX, Centro de Informações do Exterior, e organiza uma grande base em Montevidéu. E dali, com seus agentes, faz todo um trabalho de campo no Chile, no Paraguai, na Bolívia, no próprio Uruguai e na Argentina. Esse documento inédito do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, mostra como a operação funcionava. Um agente brasileiro relata que o cônsul-geral da Argentina no Brasil, Júlio Alfredo Freixas, teria ordenado a prisão de 2 argentinos que moravam na capital paulista. O texto deixa claro que o policial federal argentino Sérgio Martínez e outro militar do mesmo país acompanharam a prisão e o interrogatório. Depois disso, os presos foram levados para a Argentina. Essa cooperação permitia aos regimes monitorar e capturar militantes nos demais países que faziam parte da aliança. Você tinha um argentino que você prendia no Brasil, o Brasil entregava de mão beijada para a repressão argentina. Embora a fundação oficial tenha sido em 1975, há registros de outros casos anteriores a essa data. O Brasil foi o criador da operação. O Brasil foi aquele aparelho repressivo brasileiro já altamente sofisticado, que em 70, dezembro de 70, realiza a primeira Operação Condor em Buenos Aires. Vítima, o coronel Jefferson Cardan de Alencar Osório, seu filho e um sobrinho. O militante político Edmur Péricles, líder da organização M3G, Marx, Mal, Marighella e Guevara, foi o primeiro desaparecido da Operação Condor que se tem registro. Nesse documento do Serviço Nacional de Informações, o SNI, de 1971, há um relato do sequestro. O avião de Edmur partiu de Santiago, no Chile, rumo a Montevidéu, fazendo uma escala em Buenos Aires.
Ele foi preso na capital argentina por policiais daquele país e entregue às autoridades brasileiras. Ele nunca mais foi visto. O militante brasileiro Cláudio Gutierrez foi sequestrado no Uruguai, mas conseguiu se salvar. Ele era exilado político em Montevidéu quando foi preso com um amigo pelas polícias uruguaia e brasileira. Eles fazem uma operação junto da polícia uruguaia e da polícia brasileira para me sequestrarem em Montevidéu. Fomos presos, levados inicialmente para o Inteligência Enlace. Inteligência Enlace era o DOPS deles, era o organismo encarregado da repressão política. Para não ser morto pelos militares, Cláudio se cortou e foi parar no hospital. Lá, o médico conseguiu avisar a imprensa. E com a repercussão do caso, o militante foi solto. A Operação Condor pode ter sido muito maior do que se sabe para este historiador. Tudo que nós podemos imaginar como Operação Condor tem a ver com milhares e milhares de ações de controle, de perseguição, de vigilância, coisas que muitas vezes as vítimas nem se deram conta disso. Uma história que ainda precisa ser contada por inteiro. Esse quebra-cabeças ele começa a ser montado justamente com o depoimento dos que sobreviveram e foram vítimas da Operação Condor e dos seus familiares. É com essa multiplicidade de fontes, com documentos, com relatos pessoais, com outras conferências de dados, que se pode ter uma dimensão melhor de tudo que foi a Operação Condor. Mas eu ainda acho que estamos longe disso. Tenho 10 dias para ficar aqui na Argentina, pois pedimos asilo político, mas não vão dar a ninguém. Somos mais de 300 pessoas de várias nacionalidades, que estamos aqui espalhados em várias cidades do norte argentino. Acho que dentro de 10 dias não estarei mais aqui. Para onde irei, ainda não sei. Do militante João Batista Rita, só sobraram cartas e memórias. Nós estudamos dos 10, 11 anos aos 14, em Criciúma, dos anos 60, e aí chegava a época da definição. Nesse momento, ou os jovens, os adolescentes ficavam na cidade, ou tomavam o rumo de alguma cidade de Santa Catarina que tivesse o então científico, ou Porto Alegre. A gente se dividia. João Batista escolheu a capital gaúcha e lá se envolveu com a luta armada. João Batista Rita, que era codinome Catarina, ele era membro de uma organização de esquerda do Rio Grande do Sul, chefiada por Edmur Péricles, o gauchão, que tentou, nos anos 70, sequestrar o cônsul americano em Porto Alegre, uma tentativa frustrada. Quando ele vinha visitar a família aqui, vinha no fim de semana, ele sempre chegava no meio da madrugada e nunca dizia o nome quando batia na porta. Ele batia na porta e ele não dizia que era o João, né? E ele falava com voz alterada. Acho que ele achava que podia ter alguém na rua esperando ele chegar para visitar a família, né? Em uma das operações, Rita foi pego pela polícia. Ficou 1 ano preso e conseguiu exílio no Chile em um grupo de presos políticos trocados por um embaixador suíço. Mas depois do golpe que derrubou o presidente Salvador Allende, em 1973, teve que fugir para a Argentina. Lá desapareceu junto com outro militante, Joaquim Pires Cerveira, conhecido como Major Cerveira. Na madrugada, na casa do Cerveira, em Buenos Aires, apareceram gente armada. Havia um policial que depois foi identificado como o delegado Sérgio Paranhos Fleury, ou seja, o homem do DOPS de São Paulo. 3 semanas depois, o Cerveira e o Rita apareceram muito feridos na sede do DOI-CODE do Primeiro Exército. Até hoje, as justificativas para a morte de João Batista são diversas. Em documento inédito obtido no Arquivo Nacional em Brasília, os militares brasileiros afirmam que ele teria sido morto na Bolívia. Em outro registro do Centro de Informações do Exterior, o CIEX, representantes do regime mostram receio com o fato de que a versão de que ele teria sido sequestrado por outros militantes já não era aceita por companheiros argentinos. E afirma: os militantes acreditavam que teria sido uma ação conjunta entre as polícias brasileira e argentina. Apesar de tudo, o que dói mais ainda é a gente não ter esse corpo, não tem? O que dói mais ainda é isso.
Porque tu não sabe o que aconteceu, tu não sabe onde é que tá, tu não sabe o que se passou, tu não sabe. E o que dói é o descaso. Evidentemente que esses casos estão colocados hoje dentro da lógica Condor, independente se o Condor já existia ou não como Condor, mas já existia a lógica que viria a se chamar Condor. Isso é mais importante. O governo federal reconhece oficialmente o desaparecimento de 13 brasileiros militantes políticos fora do país. 7 na Argentina, 5 no Chile e apenas 1 na Bolívia. A Operação Condor ficou conhecida a partir de um episódio marcante: a tentativa frustrada de sequestro dos uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias, em 1978, em Porto Alegre. Primero me detuvieron a mí en la rodoviaria de Porto Alegre. Yo estaba con mis 2 hijos. Mi hija pequeña tenía 3 años. Estaban en la casa. Lo que tenía peor miedo, pánico, era que justamente llegaran hasta mi casa, que finalmente sucedió porque justo en mi bolsa tenía la inscripción a la escuela. Os militares prenderam o casal e as crianças e mandaram todos de carro para o Uruguai. La única cosa que pensaba es, tengo que hacer algo para salvar la vida de mis hijos. Tenía que lograr que me volvieran a traer a Porto Alegre. Foi o que aconteceu. Lilian disse que uma grande reunião de militantes políticos seria realizada no apartamento onde morava na capital gaúcha. Eles a trouxeram de volta para Porto Alegre e ela conseguiu denunciar o sequestro a um amigo, que acionou a imprensa. A chegada dos jornalistas Luiz Cláudio Cunha e João Batista Scalco frustrou a operação. Era uma campana, uma ratoneira na gira da repressão, armada para pegar militantes da organização da Lilian Celiberti. Para azar deles, eram jornalistas. Os 2 jornalistas e o advogado dos militantes levaram o caso a público. O fato de que havia um testemunho de brasileiros, e pior que isso, jornalistas, no meio da operação, obrigou a ditadura a não seguir a sua praxe de sangue, ou seja, desaparecer com as vítimas do sequestro. Não foram assassinados por causa da movimentação nossa, das denúncias que a gente fez, das notícias que saíram na imprensa e da posição destemida nossa que denunciávamos e que eles deveriam dar conta. Esa situación comprometía a Brasil. Brasil no quería ser comprometido en un caso concreto del Cóndor. Para Brasil significaba una cosa nueva, porque nunca les habían probado uma participação ativa no Cóndor. Então o Brasil não pode posar de santinho, ele tem as suas digitais marcadas na fundação e na operação da Condor. E o Brasil tem que se envergonhar muito disso. De abril de 1964, os militares, com apoio de setores da sociedade, deram um golpe para depor o presidente João Goulart, eleito pelo voto do povo. Jango, como também era conhecido, foi para o exílio. Partiu com a família para o Uruguai, onde foi constantemente monitorado. Fotos inéditas do Arquivo Nacional em Brasília mostram o presidente deposto em situações privadas, como essas feitas no seu aniversário. Os registros feitos por agentes dos órgãos de espionagem indicam que os autores das fotos estavam na festa e mantinham relação próxima com João Goulart. Ele não se importava muito. De certa forma, talvez ele soubesse que era vigiado, mas não era uma coisa que o incomodava. João Goulart morreu em 6 de dezembro de 1976, em uma das fazendas que tinha na cidade argentina de Mercedes. Segundo a certidão de óbito, a causa teria sido um infarto, mas os familiares não creem na versão de morte natural. Eu não tenho dúvida, acredito, acho que é viável. Eu acho que enquanto houver dúvidas, não só a família, mas as autoridades têm que ter essa preocupação. A família acredita que a organização da volta de Jango ao Brasil foi o fato determinante.
Esse documento do Ministério das Relações Exteriores mostra as preocupações da ditadura brasileira. Oficiais afirmam que a estadia de João Goulart na Argentina seria passageira e que o objetivo dele era voltar ao Brasil. Este ex-agente da repressão uruguaia reacendeu a suspeita sobre o caso. Ele diz que monitorou de perto todos os passos de Jango. Foi uma operação muito prolongada e que desde o princípio a gente não sabia que teria como objetivo a morte do presidente João Goulart. É importante para o Uruguai saber que há um movimento de estrangeiros associados em nosso território que usavam o amparo político, o asilo político, para conspirar contra uma ditadura da qual existia uma aliança. Mário Neira concorda com a tese de que os militares brasileiros teriam decidido matar Jango por causa do medo de uma possível volta dele ao país e diz que a decisão foi tomada em uma reunião com a participação do Serviço de Inteligência Uruguaio, de um agente da Central de Inteligência Americana, CIA, e do delegado Sérgio Fleury, comandante de um dos principais órgãos de repressão da ditadura brasileira, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, DOPS. Segundo o ex-agente uruguaio, os comprimidos que João Goulart tomava foram trocados. Ele não comprava de um, comprava de um lote. Em cada frasco foi colocado um comprimido, apenas um comprimido, com o composto esse que tinha uma ação, não era um veneno, mas que provocaria uma parada cardíaca. E eu acho que o veneno, coincidentemente, ele tomou naquela noite. A família de João Goulart pediu uma investigação ao Ministério Público a partir dos depoimentos de Mário Neira. O processo foi arquivado sob o argumento de que o crime prescreveu, mas uma nova ação para apurar as causas da morte de Jango foi aberta pelo Ministério Público Federal a pedido da família. E é aqui na Argentina que as investigações sobre esse suposto assassinato ainda continuam. Com a impossibilidade de avançar com as investigações no Brasil, este procurador foi provocar a Justiça Argentina. Eu atravessei a ponte, fui até Pastos Libres, na Justiça Federal Argentina competente, e solicitei uma investigação sobre a morte do João Goulart. Por quê? Porque a causa tem o problema da coisa julgada no Brasil, existe a lei da anistia, ou seja, toda essa dificuldade que hoje em dia estamos tentando ultrapassar, tentando processar esses crimes contra a humanidade no Brasil, mas diante de toda essa dificuldade, eu achei interessante provocar a Justiça Argentina, porque o fato ocorreu lá. Então eles têm uma competência territorial para investigar esses fatos. Bueno, vamos a hacer hasta que se pueda determinar eso, por lo menos determinar qué tipo de muerte. Después, bueno, si se determina eso, se avanzarán los responsables, como fue, ¿no? Primero ahora estamos en la etapa de unir todos los elementos, testimonios y pruebas y vamos a tratar de llegar al tema de si fue una muerte natural o predeterminada, ¿no? E a partir daí, bueno, se verán os responsáveis. Eu não preciso que se comprove a morte do João Goulart para reconhecer que o João Goulart foi vítima do Condor. Eu posso afirmar que João Goulart foi vítima do Condor. É muito grave um país como o Brasil até hoje não ter a certeza de como faleceu o único presidente que morreu fora, exilado. Para quem teve um familiar ou amigo desaparecido durante a ditadura, a dor parece eterna. Luiz Renato foi um dos 13 brasileiros que sumiram fora do Brasil, o único na Bolívia. Ele fez parte do movimento estudantil de Santa Maria. Ele foi presidente da União dos Estudantes de Santa Maria. Ele me disse que a intenção dele era entrar para uma guerrilha. E eu disse, mas não tem como desistir. Ele disse, não tem como dar a volta. Cheguei num ponto que eu não tenho mais como voltar. Eu fiquei sabendo que ele estava no grupo do Guevara na Bolívia. Passados uns tempos, eu vi no noticiário que tinham prendido, matado uns guerrilheiros brasileiros. E eu ainda falei para familiares meus, tenho quase certeza que o Renato é um deles. E, de fato, dias depois, se confirmou que ele foi executado na Bolívia. A família sente o fato de não ter conseguido enterrar o corpo de Luiz Renato até hoje. Não teve o corpo, não ter aqui
um final, como eu digo, porque está sempre naquela coisa assim, né? Não tem nada, não tem nada. A gente sente a perda de um amigo. E para tentar encontrar mais informações sobre esses mortos e desaparecidos políticos, a Comissão Nacional da Verdade criou um grupo de trabalho que vai se dedicar exclusivamente à Operação Condor. Em pouco mais de um ano, 4 pesquisadores vão estudar documentos do Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Bolívia e Brasil. Nós vamos caracterizar essa operação levantando questões factuais e evidências também. Nós vamos ver os antecedentes, no caso brasileiro, porque essa questão dessa articulação com outros países do Cone Sul, com países que participaram da Condor, não se deu somente a partir de 75, quando foi formalizada essa operação, mas o Brasil tinha também já outros precedentes de um trabalho comum com esses países, com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai. Mas enquanto outros países que participaram da Operação Condor já condenaram militares que foram responsáveis por crimes durante a ditadura, no Brasil esse processo é menos avançado. Eu olho a Argentina com inveja, porque lá tem funcionado. A Suprema Corte Argentina examinando a lei de obediência devida, ponto final. Isso é absolutamente constitucional. Por quê? Porque elas não respeitam as convenções internacionais das quais a Argentina é parte. A mesma coisa aconteceria com o Brasil. Mas não, aqui isto não tem prosperado. O que nós precisamos, sim, é resgatar a verdade. Esses comitês, a Comissão Nacional da Verdade, tem a obrigação para com o povo brasileiro de resgatar esta verdade. Tem que dizer quem fez o quê. Para a deputada Luísa Erundina, a lei da anistia ainda é o principal obstáculo à punição dos responsáveis pelos crimes durante o regime militar. Os generais militares foram anistiados com a lei da anistia. E os opositores tiveram que pagar com prisão, com exílio, com processos na justiça militar. Portanto, eles já pagaram. O outro lado não pagou ainda. Portanto, lamentavelmente, e é isso que a gente não pode se permitir, que haja mais retrocessos da democracia brasileira. E essa democracia ela não só tem que se consolidar na forma de não correr riscos de retrocesso, mas ela tem que se aperfeiçoar. Mas mesmo assim, a criação da Comissão da Verdade do governo federal e o surgimento de comitês nos estados devem ser vistos como um ponto de partida, na opinião de estudiosos do tema. Nos estados foram se criando comissões, maravilhoso, quanto mais melhor, para ver se nós conseguimos, ao final das contas, chegar aonde devemos chegar, apontar aqueles que foram responsáveis por estes crimes. E agora que a gente tem a Comissão da Verdade, agora que tem a Lei de Acesso à Informação dos documentos oficiais, é importante que a gente resgate esse passado, porque como diz o juiz Baltazar Garçon, o homem que pegou o Pinochet em Londres, para virar uma página é preciso lê-la.